A música do romantismo é aquela composta segundo o princípio da estética do romantismo, predominante durante o século XIX. Na história da música corresponde ao princípio que surgiu o classicismo. A Sinfonia número 3, Heroica de Beethoven, obra de 1804, é por sua vez considerada o marco do fim do período clássico e do começo da música romântica. Mas alguns musicológicos situam o início do romantismo da música já no final do século XVIII, enquanto outros consideram que o período romântico tem início por volta de 1810, ano em que o termo romântico antes era apenas aplicado em movimentos literários. Foi usado para classificar Beethoven por E.T.A. Hoffmann em 1776 e 1822, no seu ensaio sobre sinfonia. Já o final do romantismo da música é situado entre 1880 e 1910, a depender do autor. A Revolução Francesa causou profundas transformações não apenas políticas, mas abalou todas as estruturas dos pensamentos, espalhando sua influência no campo da arte, da cultura e da filosofia, sob a forma de um surto de liberalismo que se traduzia na defesa do direito dos homens, da democracia e da liberdade de expressão. Alterando a mentalidade europeia e modificando seus critérios de valores, assim, a música e a arte de modo geral procuravam se desligar da arte do passado, deixando aos poucos os salões dos palácios e pondo-se mais ao alcance da nova classe social em ascensão, a burguesia e invadindo as salas de concerto, conquistando um novo público de uma nova estética. O movimento romântico constitui uma reação contra o racionalismo e o classicismo, opondo a universalidade dos clássicos, o individualismo e o subjetivismo, enquanto no classicismo havia uma grande preocupação pelo equilíbrio entre a estrutura formal e a expressividade no romantismo. Os compositores buscavam uma maior liberdade de forma e uma expressão mais intensa e rigorosa das emoções, frequentemente revelando seus sentimentos mais profundos, inclusive seus sofrimentos. O violino e o piano eram os instrumentos preferidos dos compositores e por isso o romantismo necessariamente dos intérpretes. E os intérpretes eram um virtuosismo expresso sem precedentes. Até hoje existem algumas obras desse período que desafiam até mesmo os instrumentistas mais experientes. Este gênero musical surgiu com a evolução do piano, em direção ao piano durante o período romântico. O lead é uma música vocal acompanhada principalmente por esse instrumento. A música é a voz e esse estilo de poemas românticos dos sentimentos mais próximo possível. Importantes compositores do período: Franz Schubert, Hector Berlioz, Frédéric Chopin, Franz Liszt, Richard Wagner e Giuseppe Verdi.
romantismo teve maior ascensão a partir do advento do iluminismo, pois passou a favorecer os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade por todo o mundo, demonstrando um momento de transformação universal. Neste momento, a sociedade como um todo passou a ser reconhecida e não apenas o clero e a nobreza. O romantismo é um movimento filosófico, cultural e artístico, enfatizava o eu, a criatividade, a imaginação e o valor da arte. O movimento se opõe ao racionalismo e ao empirismo da era anterior, a era da razão, representando a mudança do objetivo para o subjetivo.